Olá, boa noite! Tudo bem? Confesso que eu já estava com saudades de vocês. Há muito tempo eu não faço uma live, a correria do dia a dia, mas prometo que começarei a fazer algumas lives com algumas pessoas. Boa noite, Roberta, Denise. Boa noite, Luciana. Renata, Esther. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu espero que o tema seja instigante, curioso e que vocês aproveitem bastante. Falaremos sobre psicopatas em conflito, certamente, e corremos o risco, né? Boa noite, Paulinha. Boa noite, Jane. Boa noite, Emily. Recebendo o pessoal, a professora também daqui a pouquinho tá entrando. Rafa, boa noite, boa noite. Renato, boa noite. Ah, minha turma do 7º A, muito bem. Que bom que conseguiram entrar, que conseguiram participar. Boa noite, Gê. Denise, Alexandre. Ah, Alexandre. Boa noite, Alexandre. Boa noite, boa noite. A professora Simone, deixa eu já avisá-la que ela já pode entrar. Que aí a gente já... Confesso que eu aproveitei e fiz uma listinha de perguntas aqui, porque eu realmente estou bastante curiosa também com o tema. Eu acho isso maravilhoso. Deixa eu ver aqui, que eu vi que a professora entrou. Boa noite, Esther. Minha turma do 7º A. Parabéns, tá? Tá em peso aqui, hein? Ó, o nono também. Muito bem. Renato do 7º, Renato do 7º A. Natália. Boa noite, Suzy. Tudo bem? Tô recebendo vocês enquanto a professora entra. Oi, Natália. Tudo bem? Boa noite, Suzy. Amanda 7º A. Ah, muito bem, muito bem. Deixa eu ver aqui, deixa eu encaminhar o convite para a professora. Deixa eu adicioná-la aqui. A maioria da turma tá chegando. Simone, acabei de te mandar o convite para você entrar. Aê! Uhul! Olá, tudo bem? Deixa eu só me encaixo aqui na câmera. Deu certo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, tá me escutando? Tá dando para escutar? Tá tudo bem, tá perfeito, o som tá bem. A imagem tá ok também? Tá tudo bem. Simone, primeiro, boa noite, quero te agradecer por você ter aceitado o convite. Eu sei que a correria, né? Você também é professora, então, né? Eu sei muito bem, entendo muito bem a correria do dia a dia e a organização, né? De participar. Então, quero muito te agradecer a sua disponibilidade. Então, para vocês que não conhecem, a professora Simone Savazone, que é a autora do livro Psicopatas em Conflito com a Lei. A professora Simone é doutora pela PUC de São Paulo em processo penal e mestre em direito penal. E é palestrante, professora também de universidades. Então, é um prazer enorme de recebê-la aqui, ainda que virtual, para a gente bater um papo sobre esse assunto, que certamente é muito instigante e as pessoas têm muita curiosidade de entender um pouco sobre esse assunto, né? Sem sombra de dúvidas. Queria agradecer também os meus alunos do 7º A, do 9º A, que está aqui participando, também acompanhando. Então, queria agradecer a todos poder, né, tá nesse momento acompanhando aqui a live. Então, convido os amigos, encaminha o vídeo aí, né, para os seus amigos e convide eles para participar aqui também. Simone,
passo a palavra, e aí eu já vou deixar uma pergunta para você engatar aí, né? Eu queria saber o que que é essa psicopatia. Eu até tracei aqui algumas ideias, né, para a gente conversar, e porque as pessoas têm, né, tanto falam sobre essa doença. E é uma doença, pelo que você, né, além do livro, falando um pouco com você. Então, o que que é isso? Por que é tão instigante esse assunto? Bom, pessoal, boa noite a todos, todos que estão entrando, todos os presentes. Quero dizer, eu quero agradecer pelo convite, Cá, né? Já chamo de Cá porque é uma grande amiga minha. A todos que estão entrando, é um prazer estar aqui, poder discutir desse assunto, né? Sei dos alunos aí que estão sendo privilegiados em Guarulhos com a professora, que certeza que está trazendo grande contribuição e me trazendo aí para falar sobre esse tema, né? Que tanto palpita entre nós. Então, é um prazer a todos, sejam bem-vindos e vão linkando aí com quem estiver online. Bom, Cá, de primeira, assim, o que eu tenho para fazer é um assunto super midiático, né? Um assunto que todo mundo fala, que todo mundo gosta de escutar, porque fulano de tal é psicopata e Beltrano é psicopata por qual e tal motivo, e as pessoas são cheias de achar motivos para taxarem as demais de várias características, né? A gente sabe estar acostumada com isso. Então, nesse pequeno esclarecimento, a primeira ideia que eu quero quebrar para todo mundo é de que a psicopatia ela não é uma doença, né? A psicopatia é um transtorno de personalidade e sendo um transtorno de personalidade na medicina e para o mundo médico, ela é tratada como uma coisa, um transtorno que não tem cura, né? Então, a gente tem que dissociar a figura do psicopata de ser um doente mental. Essa é a primeira, talvez, grande dificuldade de entenderem, né? De que doença, para a medicina, ela tem cura. Então, a doença é algo que nós temos, pelo menos, um controle, né? Podemos controlar. Então, quando você vai ao médico, você está doente, você toma um remédio e você se controla. O psicopata, ele não tem o controle do transtorno. Essa é uma primeira ideia. Então, ele é confundido com o esquizofrênico, ele é confundido com o surto de psicose, ele é confundido com o bipolar, com o borderline e N outros, com depressivo, com obsessivo, com compulsivo, com histriônico, com narcisista. Então, ele tem muitas confusões. Não, o que eu não quero afastar é a ideia de que o portador do transtorno pode ser um narcisista? Pode. Ele pode também ser um histriônico? Sim, também pode. Mas ele é portador do transtorno de personalidade antissocial. Então, ele é diferente de um esquizofrênico, o esquizoide, né? Hoje a medicina chama de esquizoide. Então, ele é diferente. Mas ele pode ter traços do narcisismo, ele pode ter traços do histriônico, ele pode ter traços compulsivos, obsessivos, mas possui suas próprias características. Então, não é uma doença, é um transtorno. Primeiro ponto a ser talvez esclarecido aí para os que confundem a psicopatia como uma doença, né? A gente já nem usa mais o nome psicopatia. É errado o uso do nome psicopata, né? Acredito que aqui a maioria seja do direito da psicologia ou alguém muito interessado. E aí eu já acho que a gente já começa a usar o termo correto, que é falar sobre transtorno, né? E aí você trouxe essa abordagem, né? Que há essa confusão. As pessoas acabam confundindo um pouco, né? Esse transtorno com esses tantos outros que você trouxe aqui e abordou para nós. Mas de que maneira que eu consigo identificar como ela se manifesta? Porque você acabou de me falar, olha, não é uma doença, é um transtorno. E ele é confundido com tantos outros. Como é que nós conseguimos identificar essa pessoa dentre tantas outras que você acabou de trazer para nós? eu acho que a maior. Você me fez a pergunta mais difícil que tem para responder. Talvez a mais difícil de todas. Porque o que a nós, enquanto advogados, enquanto estudantes de direito, enquanto aí curiosos do assunto, não temos a capacidade de laudar ou de diagnosticar alguém com a psicopatia. A gente consegue enxergar traços característicos de um psicopata, mas não quer dizer que seja um psicopata e que nós possamos aí fechar um diagnóstico, né? Então, infelizmente, o que eu até abordo no livro
é a única escala brasileira e adotada e homologada, eu digo, certificada pelo Conselho Federal de Medicina. Ela chama escala HARE. Essa é a única escala que, uma vez aplicada por um psiquiatra, poderia dizer sim, este sujeito é portador do transtorno de personalidade. Esse é o único modo que se tem de dizer. Então, nós temos grandes criminosos, violentadores e muitos curiosos, e não lhes são aplicado o teste, né, essa escala HARE, que é a única que pode diagnosticar. Então, nós, enquanto estudiosos, temos aí alguns indícios do transtorno. Psicólogos podem nos dizer se é um esquizoide, pode nos diagnosticar se é um histriônico, pode nos diagnosticar se é uma depressão, se é uma compulsão, se é aquele parasitário, enfim. Ele consegue dar esse diagnóstico. Mas o diagnóstico é legalmente admitido só pela escala HARE. E vou fazer uma observaçãozinha mais para uma curiosidade, que também tem um outro teste chamado teste Rorschach, que também talvez seja mais conhecido por todos e mais falado, e talvez alguém tenha algum parente que possa ter feito esse teste Rorschach, que é mais comum, feito por psicólogos, que conseguem diagnosticar, sim, a presença do transtorno, né? E conseguem, como Suzanne von Stoffen, por exemplo, foi diagnosticada pelo teste Rorschach, não pela escala HARE, né? Muito embora só tenha validado no Brasil a escala HARE. Infelizmente, nós só temos essa escala para dizer. Então, eu, Simone, a Cariane e quem aqui está presente, não conseguiríamos dizer se alguém é psicopata ou não. Nós conseguimos identificar alguns tipos de características, né? Eles são muito diferentes dos demais. E representam aí, só para ir dar um índice, 4% de toda a população mundial. Isso é um índice americano. Então, é incontestável que 4% da população mundial é psicopata. E você consegue abordar, não sei se porque às vezes é uma área muito específica da psicologia. Então, se eu te perguntar alguma coisa que de fato não é do direito, da psicologia, claro, ó, Kaliane, isso eu não sei, isso é realmente só psicólogo que vai conseguir te responder. Porque você falou assim, tem algumas características, né, muito própria deles. Você consegue trazer alguma dessas características para que vai que alguém tem tá literalmente morando com ao lado, né? A Quer gente... saber. Então, todo mundo aqui é curioso, né? Nós desconfiamos várias vezes de várias pessoas, né, que moram ao nosso lado, que estão ao nosso lado. Veja, o estudo realmente é bastante aprofundado, não é uma coisa fácil do diagnóstico, por isso que eu acho que o termo psicopata ou portador do transtorno de personalidade antissocial, como é o nome mais correto de se dizer, não é algo que se possa falar de uma pessoa, assim como não se chama alguém de idiota, né? Não se chama alguém de imbecil, também não se chama alguém de psicopata. Isso eu sempre preguei que não se faça isso. E que uma coisa que eu acho mais interessante, talvez, vou meio que retrucar a sua pergunta, é que assim, o portador do transtorno antissocial, ele tem várias escalas. Então, ele pode ser parcialmente portador do transtorno ou globalmente portador do transtorno. Então, existe o portador do transtorno parcial e o global, né? Então, dentro da escala, eu vou ter números em que vão me dizer se ele é parcial ou se ele é global, né? Não fala total, fala global, enfim, esse é o nome mais técnico a ser usado. Então, eu tenho dois fatores indiciantes do transtorno, né? E alguns fatores comuns. Eu tenho transtorno, eu tenho o psicopata, vamos falar do psicopata, né? A palavra não é certa, mas vamos usar. Eu tenho o psicopata que é primário, então aquele que vai demonstrar o que nós mais conhecemos, são os mais manipuladores, os mais agressivos, os mais carismáticos, os que não desenvolvem nenhum tipo de empatia e que você consegue perceber aí nos dia a dia mais fácil. Mas existem também os secundários, que são aqueles que estão meio que por detrás por trás das linhas, né? Em que são manipuladores, articuladores, grandes estelionatários, violentadores morais, psíquicos, e que ninguém percebe, né? Que são os mais calados, eu digo, né? Mais antissociais. Vamos pôr a palavra mais comum, talvez, para os alunos de graduação aí
conseguirem vislumbrar. Então, eu tenho dois tipos de transtorno, de escala, dois tipos de escala. Na escala, eu consigo identificar dois tipos. Então, essa é uma primeira distinção. Mas, talvez, o mais importante, emendando o que você colocou, seja que o seguinte, o mais importante para eu diagnosticar no psicopata ou para nós analisarmos no âmbito jurídico é o gatilho do psicopata. Qual é o ponto que leva o psicopata a perder o freio, né? Ele não tem esse senso de remorso. Ele não tem o freio da moral. Aí nós vamos discutir o que é ética, o que é moral, vamos entrar aí naqueles assuntos que o pessoal da graduação não gosta, mas assim, ele não tem esse freio da moral. Para ele não há esse remorso, mas ele tem volitividade, né? Ele tem vontade e ele sabe o que ele está fazendo. É consciente. Então, os ele atos totalmente, traumáticos... totalmente. Tanto que eu vi aqui um comentário, vou só fazer uma parte aqui, eu nem tenho que ficar vendo comentário, mas é o seguinte, 4% é psicopata ou é portador do transtorno, mas nem todos são criminosos. Porque se eu tiver o gatilho, se eu não tiver o meu gatilho, que é aquele meu ponto, vamos chamar de ponto fraco, vai, né? O meu, aonde me pega, e todo mundo conhece o ponto fraco de todo mundo, né? O ser humano é muito maldoso. Então, o ser humano, ele por si só, ele já pega a pessoa que tem o ponto fraco, né? E aonde é o nosso ponto fraco? A gente sabe onde mora o nosso ponto fraco. O psicopata também sabe. Então, se ele estiver afastado do ponto fraco dele, ele não entra no crime, por exemplo. Ele não vai perder seu freio para ato que está regulamentado pelo Código Penal como proibido por lei. Mas é difícil, talvez, controlar isso, até para ele mesmo. Porque eu acho que para ele chegar a esse ponto, né, de ter esse controle e saber qual é o ponto fraco dele, que vai acionar esse gatilho e que ele certamente terá comportamento estranho ou não dentro do homem médio que a gente sempre fala, ele tem que ter esse diagnóstico, porque será que ele sabe que ele tem isso? É um outro problema, né? Ele sabe que ele não sente remorso. Ele chora por copiar o outro. Ele não sente o choro. Ele não tem esse sentimento. Então, mas ele chorou na hora que que enterrou, ele chorou na hora que bateu, ele chorou na hora que chegou na delegacia. Não, ele chora por imitação. Então, se ele vê alguém chorando, ele chora. Ele não... O caso da Suzana, que você falou, que ela sentiu fazer uma demonstração pelos pais, mas de fato aquilo nunca existiu. Não, ela chorava na hora que tinha que chorar. Ela é inteligente ao ponto de chorar na hora que ela tinha que chorar. Então, só tirando um pouquinho do que você tinha colocado, o que acontece com o psicopata? Uma coisa ele sabe, é proibido. Ele pode não conseguir controlar o gatilho dele, mas ele sabe que é proibido. Então, assim, ele sabe que ele não pode matar, ele sabe que ele não pode violentar, ele sabe que o que ele está cometendo é uma violência psicológica. Ele sabe que o verbo que ele está usando, ou que as palavras que ele está proferindo são violentas. Isso ele sabe. Agora, o que ele não consegue, talvez, né, é ter esse freio ou ter o remorso dessa atitude. Entende? Mas ele é consciente. Então, se ele consegue controlar, consegue. Porque ele sabe que ele não pode. Mas para ele, tanto faz. E não tem cura, pelo que você está falando. Você falou que é doença, tem cura, não tem cura, tem tratamento. Ele é diagnosticado. E aí? Então, são estudos e estudos e estudos, né? Dentre psicólogos, psiquiatras e tudo que a gente pode aí, pessoas que se debruçam sobre o estudo dele, desse transtorno, né? De como ele se manifesta, de como que a gente consegue diagnosticar. A medicina diverge um pouco da psicologia. Eles têm uma briga, obviamente, dentro da classificação e dentro da possibilidade de controle. Então, ao invés de cura, ter um possível controle. Por onde eu começaria o controle para ser mais didática, né? No ponto de gatilho. Individual. Esse ponto é individual. É individual. Para cada um, eu vou perceber que o gatilho dele pode ser a bebida, o gatilho dele pode ser de ordem sexual, o gatilho dele pode ser de ordem patrimonial, estelionatário, né?
onde ele passa por cima de pai, mãe, etc., e você não consegue saber o que foi o gatilho daquele sujeito para a prática daquele delito, né? Mas ele sabe que ele está matando um pai, ele sabe que ele está matando a mãe, e ele sabe que a finalidade dele não é diferente daquela de uma pessoa normal. Ele perde essa noção, ele perde essa noção de realidade só na hora que ele está cometendo o delito. Mas se você perguntar, por exemplo, Suzane foi entrevistada, Suzane foi feito o teste Rorschach nela, em todos os momentos, ela sabia tudo o que estava acontecendo. E ela sabia que pelos cravinhos, enfim, pelos irmãos, de uma maneira geral, havia sim uma condução por parte dela de que isso fosse patrimonial, de que meus pais morrendo teremos lucro, de alguma maneira, cada um na sua vertente, um irmão para comprar uma moto, outro irmão para casar com ela por amor. Então ela conduziu aquilo por amor, isso é notório, né, nas entrevistas. O rapaz estava completamente apaixonado, no estado platônico, de paixão platônica, na descrição dele é platônica, uma coisa incrível de se analisar esse rapaz. E ela num estado de vou me livrar talvez de alguém que me violentou, né? E ela tenta manipular todo mundo dizendo que ela matou porque foi violentada sexualmente na infância e que ela sofria violência psicológica e etc. É o grau da inteligência do psicopata. Então ele realmente, né? Ele chama séries e séries que estão aí tratando do psicopata, como Dahmer, que acabou de sair, mas, né, para os mais velhos como eu, que viram Hannibal, né, que viram Quem Matou Versace, Jean Versace, né, e viram que desde o princípio eles enganam todos, de promotor a juiz, a todos envolvidos ali na trama, a ponto, como eu cheguei a comentar com você num diálogo, nós duas, dele se fazer de esquizoide. Ele finge ser um esquizoide para sair do diagnóstico da psicopatia. Então, é bastante delicado. A gente pode estar com um do nosso lado mesmo. E a gente pode estar sendo vítima de muitas agressões que a gente nem percebe, porque eles são extremamente, esse de grau primeiro, né, que a gente chama de primários, manipuladores de maneira direta, e os outros são manipuladores de maneira indireta, né? E ligando no assunto que eu te chamei a atenção, o estudo do estelionato emocional, muito ligado aos portadores do transtorno. Que conseguem... Tem uma pergunta aqui da Suzy, ela está perguntando assim, professora, é possível diagnosticar desde criança? Essa é uma pergunta excelente. Essa foi uma pergunta que eu fiz para Hilda Morana. Hilda Morana foi a psiquiatra que validou a escala Hare no Brasil. A escala Hare é uma escala canadense, feita por Robert Hare, enfim, toda uma história, né? E essa escala, ela fez outra no Brasil, os Estados Unidos adota outro critério. Então é muito legal, porque a gente usa a mesma escala americana, a mesma escala canadense, mas a gente não usa o mesmo critério. Isso é muito legal. Porque o Brasil teve outra visão. Ela trouxe para a Faculdade de Medicina da USP uma outra visão que foi validada aqui no Brasil. Então, isso é uma primeira observação que o Brasil é diferente. Ela diz que sim, que a partir dos 3 a 4 anos de idade a gente consegue diagnosticar a presença de algumas características da psicopatia, do transtorno. Tá? Crianças que apresentam uma violência além do normal, crianças que apresentam principalmente uma empatia por tudo que se apresenta. Uma empatia por até assim, não é aquela criança que pôs a bombinha no rabo do gato, entendeu? Não é isso. Você percebe que ela não sente igual aos outros. Você percebe que ela tem uma maldade que ultrapassa ali o normal. Uma maldade não, ela não sente tudo isso, né? Então, ela tinha um estudo, que agora ela está no Canadá, ela tinha um estudo feito no Hospital das Clínicas, com jovens infratores, adolescentes, indiciadores do transtorno de personalidade, que vinham desde criança. Que as mães, desde criança, já procuravam médicos, porque elas ficam desesperadas, né, ao perceber que existe alguma possibilidade. Por quê? Qual é a função enquanto educadores? Vamos afastar do gatilho e pronto. Né? E pronto, não. E vamos monitorando. E vamos fazer deles, às vezes, grandes líderes, grandes profissionais, excelentes advogados, excelentes médicos, excelentes
excelente estudo. Nós temos na advocacia, se eu tenho 4%, eu tenho numa sala de aula, eu brinco com os meus alunos, né? Quando tem 50, eu falo, galera, começa a olhar para o lado que 4% aqui é psicopata, né? A gente não vai sair matando, mas 4% daqui tem esse transtorno. Então, as mães conseguem sim, normalmente os educadores também em escolas conseguem identificar o transtorno. E quando identificado, aconselhado que se procure um psicólogo, claro, para que identifique-se então o gatilho e trabalhe o gatilho, para que ele não caia nesse gatilho, né? Para que eu o afaste, por exemplo, desse gatilho. E aí ela diz, a Hilda Morana, que aos 14 anos de idade, então eu gravei, né, tudo isso assim, na minha memória, e está na tese de doutorado dela à disposição na USP, que aos 14 fecham como se fosse uma linha cerebral neles, aonde de fato eles vão perder esse senso ético e eles não vão querer pertencer a isso mesmo, e ok, eu não tenho esse remorso e para mim tá bem. Ou eles vão querer trabalhar, sentir isso. Então, o que eles faziam? Eles trabalhavam um grupo de psicólogos para que eles começassem a trabalhar sentimentos que eles não tinham. Eles desconhecem. Que vem, eu vou só acrescentar e aí fica mais técnico um pouco, que vem do córtex frontal, pré-frontal, localizado bem aqui do lado esquerdo. Eles têm ele diminuto, um pouquinho menor, que faz com que ele tenha ausência de alguns sentimentos. E nessa ausência, eles tentam trabalhar. E se com 14, se menor, se ele delinquir, de fato, ele volta para o crime N vezes. Ela trabalhava com menores infratores nesse estudo. Sim, criança pode ser diagnosticada. E eu acho que exatamente ao encontro que você está falando, a Mônica perguntou se eles sentem algum medo, né? Não, são desprovidos de medo. Desprovidos da palavra medo. Medo para eles não existe. Isso é ponto pacífico. Nem medo, nem remorso, nem empatia. Nenhuma. Nenhum medo. É notório. Eu não sei se você consegue responder, porque aí para saber essa resposta eu preciso entender do outro assunto que é autismo, né? Então, às vezes a gente não consegue responder, porque ela está perguntando se há alguma relação com o autismo, né? E aí fica talvez um pouco mais difícil, porque não sei se a Simone entende dessa matéria. Então fica difícil a gente fazer essa comparação aí. O autismo, né? O autismo ele é genético. Então, assim, o autismo já há uma comprovação científica de que ele é genético. Então, a gente sabe que a modificação de um gene, salvo engano, gene 18, é oriundo, né? E aí vai depender do grau da modificação do genoma, dentre os nossos 23 genes, o 18 é o que vai dar a série do autismo. Já o psicopata, a gente ainda não tem nada na medicina que me diga que é genético. Por exemplo, eu tenho a esquizofrenia genética. Então, ponto pacífico. Quem tem esquizofrênico na família, os próprios médicos, na hora de ter filho, perguntam: você sabe que você corre o risco de ter um filho esquizofrênico, né? E aí perguntam, assim, o autismo, ele é genético. O transtorno, ainda não conseguimos chegar a um consenso de que ele esteja, mas há um estudo, sim, para quem for pesquisar, que é um estudo holandês, de que ele esteja localizado numa má formação do gene número 1. E nesse gene estão hoje fazendo estudos e colocando produtos químicos, como remédios e injeções, em pessoas que estão predispostas a fazerem parte desses. São poucas, são 21, mas é um teste empírico, para ver se a gente consegue transformar esse gene e melhorar um pouquinho. Mas isso é uma equipe que acha que vem do gene número 1, enfim, e que daí teria como a gente sinteticamente tratá-lo através da modificação do gene. Então, assim, são estudos e estudos. Então, o autista, ele não tem cura, o autismo, né? Mas ele tem controle, e o autismo, ele é claramente identificado, diferente do transtorno, né? Quando a criança nasce autista, o médico imediatamente diz, até quando no útero hoje, né? Olha, vem uma criança com síndrome de Down, vem uma criança autista. Por quê? Porque através do exame de sangue da criança e da mistura com a mãe, ele já consegue. Agora, no transtorno ainda não. Então, o autista não tem nada a ver com
com o transtorno. Embora possa até parecer que ele tenha, né? Não sei. Isso eu não sei. Sei que são genes diferentes. Os estudos são de genes diferentes. A Esther está perguntando se é possível que ele apresente mais de uma personalidade. Ah, ele é esperto, né? É sim. É Mas manipulador, né? Na sim, forma ele você é mencionou no manipulador. primeiro. No primeiro Todo, grau, o manipulador certamente vai conduzir para isso. sim, todo mundo. E, e eu estou pensando aqui num ponto que a gente sempre discute muito, que é a violência. Né? Como é que você acredita que tem essa relação desse transtorno com a violência? De que maneira, né, se existe essa relação da violência que a gente, principalmente violência doméstica aqui, que a gente sabe, muitos sabem que é minha assim, bandeira, tenho feito trabalho sempre buscando caminhos para que a gente possa efetivamente diminuir, né, esse índice de violência contra a mulher, que ainda é altíssimo e que, infelizmente, é muito. O que nós temos de conhecimento ainda é muito menor do que de fato acontece, né? Porque as subnotificações elas são muito grandes. Então, não dá para dizer que esse número é real. Não, eu acredito que ele é bem inferior à realidade, porque a violência psicológica, que é muito forte, a moral, a patrimonial. Então, e aí você vai falando desse primeiro grau, desse cara que manipula, dessa pessoa que manipula, que tem todo essa Poder. ardil, né, esse poder, talvez, de fazer isso, ele acaba e sem dó, porque você falou que ele não tem sentimento. Então, ele pratica isso reiteradamente, né? E eu acho que isso, de alguma forma, eu acho que a gente consegue ficar um pouco alerta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, sobre essa questão da violência, né? Sim. E como é que pode. Veja, todo ser humano, né, de estudo, é violento por natureza. Né? Nós somos violentos, horas para caça, horas para guarda. Né? Os homens, enquanto caça, e nós estamos falando enquanto critério fisiológico, deixo bem claro aqui, não tenho nenhum problema na violência doméstica aplicada de homem e mulher. Né? Então, também tem mulheres manipuladoras, mulheres que são psicopatas. O que acontece é que no homem, aí nós vamos ter que estudar a parte mais hormonal, né? Eles são portadores de hormônios que geram maior agressividade, né? Então a gente sabe que é a testosterona, que é a serotonina, que é um neurotransmissor, tem um outro hormônio chamado MOA, que é o MOA5, que é um outro fator genético também. Então, a violência que é intrínseca, então dos 4%, 3% é homem e 1% é mulher. Né? Isso já é um dado que nos demonstra que a maior forma como fala, que eu diria de externar o transtorno é a violência. Então, os homens, isso não é uma crítica, deixo isso aqui bem claro, isso aqui é uma constatação científica, que os homens são mais violentos por natureza, porque eles nasceram para ir à caça. Tá? Nós estamos falando ainda enquanto primatas. Né? Nós somos primatas. Nós somos seres biologicamente primatas. É isso que a gente não consegue entender. E o homem, quando então tem essa agressividade e essa violência, seja por crença, seja porque ele é portador do transtorno, obviamente ele vai trazer isso para o lar. Então, obviamente, ele vai fazer isso sem remorso, nem só quanto a sua mulher, né? Ou a sua mulher quanto ao seu homem, vice-versa, independente do critério adotado. Eu tomo muito cuidado, e não é porque eu tomo cuidado para ser politicamente correto, eu tomo porque de fato é o que eu acredito. Né? Ele não tem esse remorso nem quanto aos filhos. Então, aqui quem é pai, quem é mãe. Às vezes, se você não se preocupa com outro que não é teu sangue, mas se é teu sangue, você não consegue nem imaginar uma violência contra alguém que é do teu sangue. E eles não têm esse remorso nem quanto ao sangue. Então, você começa a ver violências psicológicas que pais e mães, né, independentemente, praticam contra filhos. Isso é o mais triste de tudo. Sim. Né? E aí eu acho que começa a acender uma luzinha vermelha, né? Quando a gente percebe isso, né? Esse grau de violência com pessoas que você fala, não, mas não é possível. Deveria estar protegendo e estar ali praticando uma violência. Eu acho que precisamos, né? Nós, como sociedade, ficarmos muito atentos a isso para realmente, se for necessário, tomar alguma atitude, né? Porque
como você falou, não tem sentimento, não tem nem medo e está praticando aquilo sabendo que está errado, mas não tem sentimento nenhum em relação àquilo. Diferentemente será no momento que eu ou você nos depararmos com uma situação dessa e ficarmos revoltados, mas nós não compreendemos que aquela pessoa não tem qualquer discernimento naquilo. Discernimento no sentido de sentimento. Mas discernimento, você já falou, pelo que eu entendi, que ele sabe que ele está fazendo e que ele está fazendo coisa errada. Que eu acho que isso é muito sério, né? Mas ele não sente esse errado, ele sabe que é errado, né? Então, assim, quando nós vislumbramos isso, eu acho que na violência doméstica, né? Vamos falar dentro dos lares, intralares e extra. Nós vislumbramos muito antes do momento em que denunciamos. Como você falou, os crimes de cifra negra, né? Como são chamados aí pela doutrina, que são os crimes que são subnotificados e que não chegam ao conhecimento da autoridade competente, quiçá para que tenha números, né? Ainda que não tenham medidas protetivas, ainda que essas medidas protetivas aí tenhamos pela ineficácia, o Senado acaba de aprovar a medida protetiva cível, né? Talvez justificando que a medida protetiva de ordem penal, aí de ordem mais policial, não esteja servindo, então vamos pôr de ordem civil, quer dizer, vamos de qualquer maneira gritar, o Estado precisa desses dados, né? E a gente percebe muito antes. Então, eu acho que um dos primeiros indícios é a violência moral, a violência psicológica, nitidamente, né? Que o portador do transtorno, aí voltando o portador para a violência, né? Ele pode ter vários tipos de violência. E o último é a violência física. Mas quando ele chega na mulher, ou quando ele chega no homem, dentro do lar, né? Numa relação conjugal, uma relação de união estável, eu acho que já passou muito. Ele já demonstrou por N maneiras de que ele era capaz de absolutamente tudo. De absolutamente tudo. Porque para ele matar uma barata, honestamente o que eu estou dizendo, é muito real falar. Para ele matar um ser humano, né, cuja gente não consegue nem sonegar ajuda a quem a gente não conhece. Sim. Né? Se a gente não ajuda no farol, mas o coração dói de falar, putz, eu não dei, ai, eu não ajudei, puta, que mundo é esse? Você vai embora, tua cabeça vai meio pirando. Tudo bem, no farol já mudou de assunto. Ok, todo mundo passa por isso todo dia. Ou um dia você ajuda, outro dia você não ajuda e ok. Mas a gente se convalesce com o que tá ali, que nunca foi nada seu. E eles não se convalecem com absolutamente nada. E a gente começa a perceber só que a gente é cego. Ou quer ser cego. Ou vamos lá entrar no nome do livro de cegueira deliberada, né? Que é o que a gente chama no estelionato emocional. Ligando para vítimas de violência doméstica, homens e mulheres, que são vítimas de um estelionato emocional que hoje toma numa quinta dimensão. Nós não temos como controlar pessoas que online estão seduzindo outras e que online estão fazendo outras pessoas se mutilarem, se tirarem fotos nudes, enfim, né? Tudo isso que a gente vem escutando aí todo dia. Todas essas violências são cometidas, e é um grupo de estudo muito interessante também, por pessoas portadoras de transtorno. Porque para elas, realmente, te ameaçar, colocar sua foto nua, sua foto, e aí com atos de violência sexual, não implica em nada. E ele não tem medo, como colocou alguém aqui, ele não tem medo da consequência. Ele só... E eu vou acrescentar, talvez, para ele... O único arrependimento que ele apresenta, o único que você consegue observar, talvez, já dando um briefing aí das próximas lives, o único arrependimento que ele apresenta é de ter sido pego, se ele for. Porque ele sabe o que vai acontecer. Entendeu? É muito, muito bom. Então, só reiterando aqui, a professora Simone tem esse livro, Psicopatas em Conflito com a Lei. Então, fica a dica aí de leitura. Fantástico. Simone, eu quero muito te agradecer. Eu queria saber se tem mais alguma pergunta, curiosidade para vocês, que a gente vai seguindo aí para o encerramento. Mas eu queria muito te agradecer. Eu acho que foi muito esclarecedor, né? Tudo isso. Deixa eu ver, Suzy. Fico imaginando aqui nas prisões uma união de psicopatas com não psicopatas, matando-se mutuamente, sem remorso. Infelizmente, a situação só piora. Esse aí é o tema do meu livro, Suzy. A gente nem entrou, na verdade, no tema do livro. A gente deixa aí para uma próxima live. E aí a gente pode falar sobre a diferença dele com o esquizoide, sobre a inimputabilidade do esquizoide no momento da esquizofrenia. A outra sobre a diferença dele com surto de psicose, diferente do psicótico, né?
psicopata não é psicótico. Então, é bem diferente uma coisa da outra. Então, acho que a gente tem que pontuar essas diferenças, né? Entender para falar com maior precisão e também para podermos identificá-los, para que possamos afastá-los, para que podemos não entrar no ponto de gatilho deles, né? Talvez se ele não tiver ponto de gatilho, a gente sabe. Não entre no ponto de gatilho deles, porque dali em diante, realmente, eles não têm o senso do freio, né? Agora, quanto a cumprir pena ou não, a gente deixa para o próximo, que realmente, Suzy, não sei se é Suzy, cumprir pena, eles não podem cumprir com os demais, nem medida de segurança, nem pena privativa de liberdade, uma vez acionado o gatilho, né? Obviamente, nós estamos falando dos que já se verteram para o gatilho criminoso. Tem alguns gatilhos que não são criminosos, tem alguns gatilhos que não são notificados quando a gente está falando da violência moral, psicológica e financeira, etc. Esses gatilhos nunca vão chegar para nós, né, do judiciário, nunca vão ser notificados porque a vítima não percebe. Aliás, pelo contrário, outro tema é vitimologia. A vítima, inclusive, se revitimiza porque ela acredita que ela tem que ser vítima desse psicopata porque ele a convence de que ela merece passar por aquela situação, né? E isso é estarrecedor para nós. Olha, o estelionato virtual que agora é o que há. É a vítima acreditar que ela tinha que passar por aquilo, porque de fato ela é uma pessoa. Eu sinto que eu preciso de um psicólogo do meu lado, avaliando e vendo o que pode ser feito para essa vítima. Porque para ele a gente já sabe. O gatilho dele a gente já sabe. Né? Mas enquanto a gente não tirar esse gatilho, não vai ter jeito. É muito, muito complicado. Todo mundo adorou nosso bate-papo. Eu acho que é um bate-papo, né? Foi mais para compartilhar com vocês aqui, né? Trazer um pouco de conhecimento. Eu acho que é um tema super interessante. A gente convive com muitas violências, entender um pouco sobre isso, né? Sobre essa violência. E estarmos alerta, porque são pessoas muito comuns, né? Que mesmo que está falando, são pessoas muito comuns no meio, né? Entre nós. E às vezes você está vivendo com uma pessoa que tem esse transtorno, não sabe. E eu acho que a gente tem que começar a ficar alerta com essas dicas, né? E com essas informações que a Simone trouxe aqui para nós. Com as diferenças que eles têm dos demais. Também cuidado no diagnóstico, cuidado no chamar alguém de psicopata. Eu sempre falo todo cuidado com a palavra, né? Todo cuidado é pouco com isso. Cuidado com as influências de Netflix, cuidado com as influências da mídia. Eu falo para os meus alunos, cuidado com tudo isso. Sejam mais científicos, sejam mais calorosos com tudo isso. Tenham um pouquinho mais, uma visão um pouquinho mais aberta, né, disso daí. Distinguam dos demais, né? Então, também convido na minha página, eu vou tentar tratar um pouquinho das diferenças. A gente vem aqui nas lives para falar, outro dia sobre o esquizoide, tentar traçar as diferenças, com outras dúvidas. Aí eu vi que tinha bastante gente perguntando quanto à sensação de medo deles, e a gente pode tratar depois pelas 10 principais características deles, várias ideias da gente poder tratá-los. Tratá-los não, entendê-los. Porque a gente já viu que não é uma doença, né? Então acho que fica ainda mais difícil. Exato. A convivência e o que fazer, para quem pedir ajuda, né? Então você já sinalizou que o psicólogo vai ser estranho. Uma figura extremamente aonde está o nosso importante. gatilho também, né? Aonde nos faz estar perto deles, né? Entende? Aonde nos faz nos aproximar de pessoas que tenham esse tipo de transtorno. Também temos um gatilho. Verdade. Né? Não tinha parado para pensar. Então, é um outro viés, né? O que nos faz ficarmos ligados a essa pessoa. De alguma maneira, sim. Sempre. Né? Tantas mulheres acabam ficando nesse relacionamento abusivo de uma violência, né, estarrecedora, e ela não consegue romper. Né? O que liga essa pessoa, né? O que prende ela a permanecer? Mesmo muitas vezes ela sabendo que está sofrendo aquilo. Perfeito. Que tem dores, né? Muitas acabam sofrendo a violência física, mas a psicológica também, assim, para arrebentar qualquer ser humano, porque o que eles fazem e eu acho que a psicológica, com desse modo articuloso, né, que eles têm, acaba te envolvendo tanto que você não percebe, se mantém, você acaba ficando com dó, né? Passa
passa o nervoso, passa a discussão, eles acabam ficando coitadinhos, né? É impressionante. Estou vendo os alunos fazendo vários comentários interessantíssimos. Acho que sacaram bem essa pergunta, essa curiosidade que todo mundo tem. É algo que não se encerra, algo que está em constante estudo, constante exploração midiática. Se aplica ao direito de família, se aplica à tutela da infância e juventude, né? Se aplica aí à constelação sistêmica, se aplica a uma arbitragem, se aplica ao direito penal lá no topo, quando o sujeito já cometeu o delito, se aplica aos delitos subnotificados, se aplica a falta de estrutura do SUS para o diagnóstico de um transtorno, né? Do nosso sistema de saúde, nosso poder de crítica quanto ao sistema, né? De olhar para esse sujeito, já que a gente olha para o autista, olha para o Down, não é um coitadinho, mas vamos olhar para o portador do transtorno, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso que todo mundo tem que se conscientizar. Que a gente precisa enxergar, precisa diferenciar e estudar as várias doenças mentais aí para poder entender um pouquinho dessas relações, né? Tão perturbadoras, eu acho. Tá bom? Reitero meus agradecimentos por você ter, né, compartilhado, porque a Simone é um poço de sabedoria, de conhecimento. Então, é uma delícia, gente, ficar conversando com ela, você não tem noção. A gente sai, assim, muito mais inteligente do que chegamos, certamente. O convite está feito para você ir na faculdade, os alunos gostaram bastante. Vamos marcar uma noite de autógrafo. Vou combinar com eles. Faremos aí uma noite de autógrafo para você ir lá e poder eles conhecerem e falarmos um pouco mais sobre esse assunto que é, sem dúvida, muito instigante. Vou deixar gravada essa live, então, para você que gostou, achou que foi interessante, que o assunto é sério, a gente está tentamos levar, né, de uma forma leve, mas o assunto realmente é muito sério. Então, compartilhe com seus amigos, encaminhe para eles assistirem. Eu acho que é sempre muito bom, né, as pessoas terem um pouco mais de conhecimento. Então, queria agradecer a todos os alunos também que participaram. Obrigada pelo incentivo, pela força. E seguimos aqui. Fico à disposição. Simone, obrigada. Também, se quiserem mandar as perguntas no Insta, tá? Fica à disposição, conforme eu puder, eu vou respondendo. Eu vi que alguém perguntou se ele era capaz de amar. Vou deixar essa para a próxima. Será que o psicopata ama? O Instagram da Simone é @Simone Savazone. Então, segue lá. Eu vou salvar essa live e aí eu vou inserir lá e vocês certamente vão conseguir segui-la também. Tem muito conteúdo bom lá. Obrigada mesmo. Tá joia. Obrigada. Tá. Beijo. Tchau, tchau. Beijo a todos. Tchau, tchau.